Olá, queridos irmãos da Igreja Batista da Liberdade. É com muita alegria que eu me encontro com vocês essa noite, esse início de noite, para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu, infelizmente, não posso estar aí com vocês. Peço a vocês a oração de cada um de vocês, por nós, pela minha casa, pela minha família. Assim como eu oro por vocês e abençoo cada um de vocês, Pastor Bartolomeu, meu grande amigo, que me entregou essa responsabilidade de estar aqui refletindo com vocês e ministrando na vida de cada um de vocês. Eu quero dizer para vocês que a Igreja Batista da Liberdade mora no meu coração. Tenho um carinho especial por cada um de vocês e me alegra muito estar aqui ministrando no coração de vocês. Eu agradeço aí o Túlio e a equipe, né, de músicos que se colocaram à disposição de estar aí ministrando na vida de vocês. Eu tenho certeza que está sendo um tempo muito especial na presença de Deus. E eu queria gastar esse tempo aqui agora para refletir com vocês um pouco sobre o nosso papel como igreja nesse momento tão difícil, tão complicado que nós estamos vivendo. Não é? Não foi à toa que Deus me chamou, que Deus te chamou. Uma coisa que a gente precisa muito ter certeza no coração e a gente precisa ter isso enraizado nas nossas mentes é que Deus não chamou a gente simplesmente para salvar a gente. Deus não fez, não entregou o seu Filho Jesus simplesmente para trazer salvação para nós. O Senhor, Deus, entregou o seu Filho para nos resgatar de um poder que nos dominava, de um poder que nos aprisionava. Existe um reino estabelecido nessa terra, que domina essa terra desde a entrada do pecado. Existe um reinado, existe um principado, uma potestade que domina esse mundo tenebroso. Domina cada instância desse planeta, cada instância desse mundo. E Deus convoca, desde a criação, um grande exército para retomar o controle e, na plenitude dos tempos, entregou o seu Filho para, de uma vez por todas, arrancar o poder da morte que estava sobre nós. E tudo isso culminará no grande retorno de Cristo Jesus, onde ele restaurará todas as coisas e ele assentará num trono para eternamente se relacionar com a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, na nossa mente, meus irmãos, é que nós somos chamados para fora, inclusive esse é um termo grego, né, que é muito usado, o termo chamado eclésia, chamados para fora, de dentro para fora. Mas é interessante que quando o apóstolo Paulo aborda esse tema lá em 1 Coríntios, ele vai mudar o termo. Ele vai usar um termo chamado ediqueses. E esse termo ediqueses, quando ele se refere a ele em 1 Coríntios 12, capítulo 28, ele vai dizer assim, na igreja, né, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, todos nós conhecemos esse texto maravilhoso do apóstolo Paulo. Mas quando ele se refere à igreja, assim, na igreja Deus estabeleceu, esse termo não é eclésia, é ediqueses. O que é o significado de ediqueses? Reivindicar, vingar. Então o apóstolo Paulo está dizendo que Deus chamou um povo para se tornar um reivindicador de tudo aquilo que foi perdido por causa do pecado. Você não foi salvo porque Deus olhou para você e te achou bonito, e te achou interessante, teve pena de você, não. Ele não chama covardes, ele chama guerreiros. Ele chama guerreiros. Nós temos sim uma grande batalha pela frente. Nós temos sim uma grande obra para exercermos aqui nessa terra. E que fique bem claro isso. Que obra é essa? Que obra é essa? 1 João 3,8, se você puder abre tua Bíblia e acompanha comigo. Em 1 João 3,8, João vai dizer assim, aquele que pratica o pecado é do diabo,
Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Meus irmãos, a obra de Cristo aconteceu para reivindicar, para vingar a destruição que o diabo trouxe sobre a criação. A obra de Cristo não é simplesmente salvífica, ela é restauradora. Ela reposiciona a mim e a você. É aquela pergunta, né, que a gente ouve naquela canção antiga do Rebanhão, do Carlinhos Félix. De que lado você está? De que lado você está? Existe um lado de restauração, que é o lado da cruz. É o lado de Cristo Jesus. Então, todos nós fomos chamados para desfazer essas obras do diabo. Aonde que diz isso? Segundo os Coríntios 5:20, nós somos embaixadores por Cristo. Nós somos os representantes desta obra na terra. Lá no final do livro de João, Jesus vai dizer assim: prestem bastante atenção, é necessário que eu vá para o bem de vocês, porque na hora que eu for, no dia que eu for, Deus enviará o outro Consolador. Para quê? Para fazer a obra. Para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, para lembrar de cada palavra que eu falei a vocês, e vocês farão coisas ainda maiores. Você tem feito coisas maiores do que as que Jesus fez? A tua igreja tem feito coisas maiores do que as coisas que Jesus fez? Ou você tem se contentado somente com a salvação? Quando o crente ele se contenta somente com a porta da graça e não evidencia a sua gratidão através de obras restauradoras, o grande risco disso tudo é que nós nos tornamos deuses de nós mesmos. Isso se chama idolatria. Isso pode acontecer. Então, isso é um cuidado que nós temos que ter na nossa vida cristã. Deus nos chamou para algo. E nós aprendemos aqui agora que Deus nos chamou para desfazermos as obras do diabo. Deus nos chamou para nós desfazermos as obras do diabo a começar na nossa vida. A começar na nossa vida. Gálatas 5:16-25 diz assim: vivam pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmos, dissensões, facções e invejas. Facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto que como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O Espírito Santo se torna a nossa lei.
A palavra do Senhor, através do Espírito Santo na vida de cada um de nós, se torna nosso árbitro. Se torna o nosso árbitro. A paz que excede todo entendimento guia o nosso coração, o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, aos Filipenses. Por quem você tem sido guiado? Você tem conseguido dizer não à tua carne, aos teus desejos? Que desejos têm dominado a tua vida? Os desejos espirituais, que são promovidos pela comunhão com o Espírito, ou os teus desejos da carne? Eu quero dizer para você, meu irmão, que você precisa tomar uma decisão. A decisão de fazer parte do exército de Jesus Cristo nesse mundo, que desfaz as obras do diabo a começar da minha vida, da tua vida, ou você vai fazer parte do exército do diabo, que satisfaz os desejos da tua carne, mas vai fazer você herdar a eternidade de quem se apaixona pela carne, que é a eternidade fora da presença do Senhor. A Bíblia apresenta, nesse texto, que existem dois reinos acontecendo. Existe uma guerra acontecendo entre o reino da carne, o reino desse mundo, que apresenta os prazeres da tua carne, e existe o reino dos céus. Existe o reino que vem do alto para cada um de nós. Este reino que vem do alto, já nessa vida para cada um de nós, é que nos prepara para o reino que definitivamente virá dos céus, apontado lá no final do livro de Apocalipse. Vi descer dos céus, novos céus e nova terra. Aquele que não experimenta o reinado de Cristo na sua vida aqui nessa terra, não experimentará o reinado de Cristo na Nova Jerusalém. Não adianta. Na palavra de Deus não existe vácuo, não existe possibilidade que não seja essa de escolha. Escolham hoje a quem vocês haverão de seguir. Nós somos alcançados, meus irmãos, para uma missão. Né? A salvação ela é evidenciada pelas obras. O apóstolo Tiago vai dizer isso. A fé sem obras ela é morta. Que obras são essas? Obras sociais? São as obras aquelas que fazem você parecer bonzinho para as pessoas? Não. O apóstolo Tiago está se referindo às obras de reivindicação do Espírito, do reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Mostre as tuas obras, que eu mostro a minha fé através delas. Não adianta você dizer que você é um homem de fé, se você não tem frutos para apresentar. Se você não tem vidas transformadas, se a tua vida não foi transformada, se a tua família não foi transformada, a começar com a tua família, a começar com o teu casamento, a começar com os teus filhos, então essa luz colocada em cima brilhará em toda a sociedade. Nós precisamos entender que a fé, ela é evidenciada por guerreiros que desfizeram e desfazem a obra do diabo. Para isso acontecer, gente, Deus nos deu poder e autoridade. Deus nos deu poder e autoridade. Efésios 4, o apóstolo Paulo vai dizer: fortaleçam-se com o forte poder do Senhor. Fortaleçam-se com o dunamis do Senhor. Esse poder é dado a todo aquele que crê em Cristo e diz assim: Senhor, eu não quero simplesmente ser alcançado pelo Senhor, mas envia-me a mim. Aonde tem sofrimento,
Aonde tem obra do diabo? Envia-me, que eu guerrearei pelo teu reino. Isso começando dentro da minha casa. E depois, a começar em Jerusalém. Depois saiam para Samaria, até os confins da terra. A começar em casa. Então, o poder em Efésios 4, nós recebemos também essa credencial, como eu já falei para vocês, em 2 Coríntios 5:20, né? Vocês são embaixadores por Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer. Que embaixador, o que nos capacita para sermos esses agentes transformadores? É uma vida santa. É uma vida de santidade, aonde nós estivermos. O Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis, sem ter do que se envergonhar. O apóstolo Paulo vai apontar essas diretrizes para Timóteo. Que não tenha nada que você se envergonhe. Né? Então, para isso, ele nos dota de dons. Cada um recebe um dom espiritual. Por que esses dons? Porque no propósito de criar um grande exército, meus irmãos, ele capacita a mim, capacita a você e cada um que está aqui, cada um que está assistindo aqui, cada um que está dentro desta igreja, cada santo, cada cristão, ele capacita com algo que é dele próprio. Deus nos dá do que é seu. Para que a gente não seja tragado, para que a gente não seja dominado por esse mundo tenebroso. Então ele deu vários dons para cada um, dons de cura, dons de línguas estranhas, dom de profetizar, dom de ensino, né? Vários dons, você vai encontrar na Bíblia assim vários tipos de dons que Deus estabeleceu para nós. Para quê? Para a edificação de quem? Do corpo de Cristo, que é o quê? O grande exército. Os nossos filhos estão sendo preparados para essa batalha? Os nossos filhos estão sendo preparados para dias muito maus que virão aí pela frente? Nós estamos colocando ferramentas nas mãos deles para que eles resistam ao dia mau ou nós estamos anestesiando a próxima geração? Anestesiando, tirando o peso da responsabilidade deles para poupá-los. Poupá-los de quê? Se nós estamos fazendo isso, nós não estamos amando os nossos filhos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Dias terríveis virão aí na frente. É por isso que o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, o que o salmista diz? Não encobriremos aos nossos filhos. Não. O testemunho da nossa vida, o nosso casamento, cada passo que nós damos é um testemunho, é uma ferramenta, é um poder que nós colocamos nas mãos dos nossos filhos para que eles enfrentem o dia mau. O dia mau. Os dons, eles são a bênção, né? São a bênção, são o poder de Deus para nos ajudar na nossa vida. Eles são sinais da vinda do seu reino. Cada dom manifestado de Deus é um sinal de que o reino dele está próximo de nós. E eles ajudam a gente a estabelecer o seu domínio, fazendo o quê? Retroceder os poderes das trevas. Onde tem luz, onde a igreja está, onde eu estou, onde você está, as trevas se dissipam. Onde a luz de Cristo, através da sua igreja, brilha, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e o que vai acontecer? Ele fugirá de vocês. Ele fugirá de vocês. Se nós formos luz no meio da nossa geração, o diabo baterá em retirada. Quando nós nos propomos a orar pelos enfermos, quando nós nos colocamos na brecha por alguém que está sofrendo opressão, por alguém que está doente, enfermado, não somente na saúde física, mas emocional, tá, gente? A gente precisa entender o texto, né, de Tiago, quando
ele ordena, ele diz que é para trazer os presbíteros a todo aquele que estiver doente. Esse termo, essa doença que ele está se referindo, é uma doença mais inclinada para doenças emocionais, debilidades emocionais. Nós temos orado pouco pelos que são acometidos da doença do século, que é a ansiedade e depressão. O Senhor nos autorizou a orar e a ungir com óleo os deprimidos. Nós temos feito isso. A depressão é obra do diabo. A ansiedade é obra do diabo. A depressão é excesso de passado. A ansiedade é excesso de futuro. Nós temos orado pelos nossos deprimidos ou a gente tem simplesmente indicado um tratamento psiquiátrico para eles? Onde eles tomam um remedinho, mascaram as suas tristezas e ficam a vida inteira reféns desses psicotrópicos. A igreja tem cura para isso. A igreja precisa curar os deprimidos. É disso que o apóstolo Tiago está falando. E se houver cometido pecado, eles serão perdoados. Se a depressão está sendo causada por alguma raiz de pecado na sua vida, a ministração do óleo através do presbitério trará libertação sobre essa pessoa. A igreja tem feito isso, você tem sido esse canal de bênção para os deprimidos, ou a gente só ora por enfermos do corpo? Pelos que têm câncer, nós devemos sim orar, claro, mas nós temos uma brecha clara nessa nossa geração, que são as saúdes emocionais. A gente precisa ter os olhos abertos para essa saúde emocional, não é? Então, uma investida do reino é quando o poder de Deus é liberado na terra para realizar um sinal, uma maravilha, uma cura ou um milagre. É o Espírito Santo manifestando o reino de Deus nessa terra. E é um exemplo específico de quando a casa do valente, que é descrita lá em Marcos 3, 27, está sendo saqueada devido ao fato de Jesus ter derrotado o diabo por meio de sua crucificação e também da sua ressurreição. Depois dessa ressurreição, essa ascensão que nos trouxe o derramamento do Espírito. Quando Jesus recebe, né, de volta aqueles 72 discípulos, depois de comissioná-los, empoderá-los, ele declara: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, Lucas 10, versículo 18, anunciando que quando a sua igreja avança para cumprir o seu chamado de cura e libertação, para com os que os recebem em paz, Satanás é destronado. A obra do reino de Deus é desfazer as obras de Satanás. Nós estamos aqui para isso. Então ele é destronado e a casa dele é saqueada. Como a igreja moderna tem pecado nesse princípio? Nós nos trancamos em 4 paredes, nós estamos aqui comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento. E ao invés de nós irmos saquear a casa do valente, amarrar a casa do valente, nós estamos sendo saqueados por eles. Satanás tem infiltrado outras doutrinas no nosso meio, que tem tirado a nossa fé e impedido a igreja de avançar no seu reino. Então, nós temos autoridade para saquear o reino do inimigo e arrancar os prisioneiros das mãos desses inimigos e promover cura física e espiritual. Eu creio nisso em nome de Jesus. Os milagres são essa demonstração do perdão de Deus em ação. Todas as vezes que nós nos colocamos na brecha por alguém, todas as vezes que nós promovemos cura na vida de alguém, é uma pitada, é uma demonstração do poder restaurador do perdão.
na vida de quem quer que seja. É uma evidência clara do poder, do perdão. Então nós precisamos, como Igreja de Cristo, pela autoridade que nos foi dada, avançar num movimento de milagre e cura para o nosso povo. Nós precisamos. O Espírito Santo nos capacita com poder, que nós já falamos aqui sobre esse dunamis. Todo o poder e autoridade me foi dada, diz o nosso Cristo, o nosso Rei. E ele nos empodera como igreja deste poder e desta autoridade. Nós precisamos despertar nesse momento de pânico, nesse momento onde nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias onde nós precisamos nos posicionar como igreja. Nós não confiamos em carros nem cavalos. Nós não confiamos na ciência cegamente. Nós entendemos que a ciência pode, assim como foi durante vários momentos da humanidade, usada pelo Senhor. Mas ela não tem a última palavra. A última palavra é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É só ela que vai na junção de alma e espírito, juntas e medulas. O nosso desafio como igreja é entendermos, é nos posicionarmos como guerreiros do Senhor. Como guerreiros do Senhor. Que obras, que frutos você tem, meu irmão, nas tuas mãos para apresentar ao reino? O Senhor deu um talento na tua mão. Você tem multiplicado esse talento? Você tem multiplicado esse recurso ou você tem enterrado esse recurso? Aquele que, por menos recurso que receba, mas é fiel nesse pouco, o Senhor diz o quê? Sobre o muito te colocarei. Mas a fidelidade, ela está baseada na multiplicação desses talentos. Eu queria que você guardasse no teu coração esse conceito de que Deus não te chamou simplesmente para te salvar. Ele te salvou, ele te chamou para te salvar das obras do diabo na tua vida. E todo o nosso processo, toda a nossa ação de evangelização, ide por todo mundo, é porque Jesus colocou nas nossas mãos a autorização para uma grande convocação para a guerra. Todo novo crente precisa entender que existe ali uma convocação sobre si. Existe ali um reposicionamento, uma obra salvífica para arrancar o pecado, para que este corpo se torne templo do Espírito e então ele passe a usar o seu corpo, a tua vida nessa terra, para desfazer as obras do diabo. Gasta esse tempo agora fazendo uma avaliação da tua vida. Que frutos você tem apresentado para o Senhor? Que frutos você tem apresentado diante do altar do Senhor? Ele dotou você de dons. Ele dotou você de talentos. E a Bíblia diz que chegará o dia em que o dono dessa fazenda vai pedir prestação de contas. Porque ele alcançou você com a sua mensagem. Ele alcançou você com a sua mensagem. E o que você fez com isso? O que você fez com esse poder? O que você fez para agradar aquele que chamou você? O Senhor dos Exércitos quer contar com você e com a tua família para a grande obra que ele tem feito nesse mundo. E nós seremos julgados pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Todos nós prestaremos conta daquilo que ele colocou nas nossas mãos.
E o que Ele colocou nas nossas mãos não é nada menos do que todo poder e toda autoridade. Ele nos dotou de algo que era só dele. Todo o poder, toda a autoridade. Que a graça e a paz do Senhor invada a tua vida. Invada a amada igreja. E todos vocês sejam dotados deste dunamis. Voltem para as suas casas. Voltem para os seus trabalhos. E ministrem essa grande libertação na vida dos seus amados, dos seus vizinhos. Anunciem esse reino. Orem desta forma, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. No céu não tem doença, no céu não tem perseguição. E mesmo que haja perseguição, eles nunca poderão tirar a nossa paz do espírito. Eles podem matar o corpo, mas em momento nenhum nós vamos nos desesperar. Porque assim que o nosso tempo nessa terra terminar, o tempo da eternidade vai se inaugurar. E num abrir e piscar de olhos, nós estaremos diante do trono de Jesus Cristo. Orem agora uns pelos outros. Esse é o momento que a igreja vai se reunir. Mesmo à distância, respeitando o distanciamento que nós precisamos respeitar. Mas faça essa oração sobre o teu irmão. Ore pelo teu pastor. Faça deles, cada um deles, um alvo de fé. Lembre dos enfermos. Lembre de todos aqueles que estão necessitados de oração. Que esse sobrenatural seja derramado na vida de cada um deles. E quem desperta isso, quem gira essa chave é a igreja. Quem gira essa chave somos só nós. É por isso que a porta do inferno não prevalecerá contra nós, se nós nos apossarmos dessa verdade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Cantem, louvem ao Senhor, exaltem ao Senhor, o Rei deste reino, que está neste exato momento aguardando os frutos do teu coração, da gratidão do teu coração. E diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus te abençoe, minha amada. Que Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Amém.